nada melhor do que uma sexta-feira de manhã, 8 horas, tranquilinho, suave, de boa. Olha ali que lindo, ó. Primeira e segunda lei de Ohm. Bem relax, bem relax. Já vi uma parte inicial de corrente, né? Esse fluxo de cargas que a gente vai chamar de corrente. Nós já vimos também, né, o sentido convencional, o sentido real da corrente, né? Vimos como calcular esse fluxo de carga. Ou seja, vimos bastante coisa, né? Vimos coisas como amperímetro, vimos coisas como voltímetro, em que o amperímetro serve para, né, medir a corrente, né, esse fluxo de cargas, o voltímetro para medir essa diferença de potencial, né, entre os polos. E agora vamos entrar verdadeiramente na parte, né, de eletricidade, no caso aqui a eletrodinâmica. E a gente vai começar bem. Vai começar bem, tranquilo. Primeira e segunda lei de Ohm. Bem suave, bem tranquila. Então, pra gente começar bem, né, pra gente começar feliz, primeiramente a gente precisa conhecer o nosso querido efeito Joule. Mas o que é esse efeito Joule? Bom, esse efeito Joule é o seguinte, ó, um condutor elétrico sólido, ele esquenta ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Então a gente está tendo um condutor elétrico sólido e que ele esquenta ao ser percorrido pela corrente. Eu já vi isso em algum lugar, Wanderson. Vamos lá. Esse aumento de temperatura do condutor devido à passagem dessa corrente, a gente vai chamar isso de efeito Joule, né? Por que efeito Joule? Joule lembra o que, gente, né? Energia, trabalho. E aí a gente está transformando o que? Quando a gente tem essa corrente, né? Essa corrente elétrica passando, a gente não tem um tipo de energia. E aí quando a gente tem, no caso aí, esse aumento de temperatura, a gente não está convertendo em um outro tipo de energia, que está uma energia térmica. Então, faz sentido, né? A gente tem uma energia elétrica que a gente está transformando em uma energia térmica, né? Nós já vimos que existe essa transformação de energia, em que vamos considerar que não, claro, não há perda de energia, e que a energia, nós já vimos, ela se transforma, não se perde, né? Então esse efeito, né, esse efeito aí vai ocorrer porque essas partículas ali estão eletrizadas. O que elas estão fazendo? Elas estão colidindo, né? Eu não tenho essa nossa energia cinética ali, eu não tenho essa velocidade, não tenho essa colisão entre os átomos. Então, junto com o material do condutor, e assim parte da corrente elétrica é transformada em energia térmica, tá? Então quando a gente falar de agora em diante na parte de efeito Joule, a gente está trabalhando essa parte em que a gente tem a nossa energia elétrica ali, em que os átomos, né, os átomos dessas partículas aí eletrizadas da corrente, elas estão ali em contato, né, devido à sua, né, energia cinética, elas estão colidindo, e aí isso vai acabar gerando para a gente uma energia térmica, né? Então a gente tem parte de energia cinética, que é relacionada a essa velocidade aí de impacto, e aí vai fazer uma certa alusão ao que? Quando a gente tem algo elevando a sua temperatura, né? Essa temperatura, esse grau elevado de temperatura, a gente não sabe que é um grau de agitação das moléculas, então tem tudo a ver, não é isso? Então aí, ó, prosseguindo, a gente tem o que? Agora a gente vai conhecer, para a gente começar bem, a gente precisa entender a parte de resistor e resistência, né? Então a gente vai trabalhar daqui a pouco a parte de circuito elétrico, né? E aí nós temos primeiro nós conhecemos a nossa querida corrente, né? Que ela só vai existir quando houver a diferença de potencial. Então não havendo essa diferença de potencial não vai ter corrente. E aí o seguinte, ó, em um circuito elétrico, o resistor é um elemento cuja função exclusiva é transformar energia elétrica em térmica, né? E aí, ó, em geral, os resistores são condutores feitos de aço, tungstênio ou carvão. Então, por exemplo, eu posso fazer uma alusão aqui ao chuveiro, né? Que normalmente, naqueles dias mais frios, em que mais precisamos do nosso querido chuveiro elétrico, ele vai lá e queima a sua devida resistência.
Qual é a função dessa resistência? Não é esquentar a água? Não é fazer com que o nosso banho fique maravilhoso? Fazer com que embace, né, o nosso blindex, fique aquela cortina de fumaça no banheiro? Não é bem isso? É basicamente isso. Essa resistência, o que acontece ali? Nós temos a nossa energia elétrica que ela está sendo convertida ali em energia térmica que faz com que aqueça essa água. Tá? Então, diversos aparelhos domésticos ali requerem um tipo de aquecimento desse, com resistores. E a gente tem, por exemplo, o ferro. O ferro de passar. Nós temos o chuveiro, como eu havia falado, esse exemplo é o melhor de todos. Nós temos a torneira quente também, né? Nós temos o secador de cabelo. Secador de cabelo para vocês meninas, né? Imprescindível, tem que ter aquele secador de cabelo. Então, o secador de cabelo também é o mesmo princípio. Os aquecedores elétricos de ambiente também. Lâmpadas, né, incandescentes também são assim. Lembrem se vocês repararem, as lâmpadas antigas, aquelas de 60 watts e 100 watts, né, que vocês já viram, aquelas lâmpadas amarelas, né, lembram daquelas lâmpadas amarelas? Lembram que tinha aquele filamentozinho nela, em que você acendia a luz aquele filamento? Então, exatamente. Só que ali eu também estou transformando em energia luminosa, né? No caso ela vai servir para a gente como energia luminosa. Mas hoje vocês têm essas lâmpadas, né, que a gente chama de lâmpadas frias, essas lâmpadas brancas. E por que lâmpada fria? Porque a gente está acostumado com aquela lâmpada antiga, que era a lâmpada amarela, em que quando você colocava a mão nela, você via que ela estava irradiando muito calor. Por quê? Porque ali tinha uma resistência, e essa resistência aumentava a temperatura, né, no caso da minha lâmpada. Além dela iluminar, né, ela também era uma fonte de calor ali. Né? Eu transformava parte da minha energia elétrica ali, né, em energia térmica, por isso que essa lâmpada era quente. Tá? Então, apesar de conduzir corrente, o resistor é feito de um material que dificulta a passagem do elétron. Né? Então a resistência, o nome em si, resistência, ele tem que ser associado à resistência mesmo. Então, por exemplo, se você pega uma caixa e vai empurrar, a resistência que a gente tem da caixa, por exemplo, se a gente estiver num solo rugoso, a gente conhece isso como força de atrito. Ou seja, à medida que o solo ele é mais rugoso, à medida que eu vou empurrando, eu vou tendo maior dificuldade. É uma resistência. E essa resistência, ela recebe esse nome por causa disso, tá? Apesar dela conduzir a corrente, né? Apesar dela conduzir a corrente, né, a gente conseguir conduzir corrente por ela, ela vai representar sim uma resistência. Né? E nós vamos ver mais à frente que, como ela é uma resistência, quanto maior o valor da resistência, menor será a corrente que vai passar por ali, tá? Então é o seguinte, ó, à medida dessa dificuldade, a gente vai chamar de resistência elétrica. Então, ó, nos circuitos elétricos a gente vai representar ela assim, ó, tá? Ela vai representar assim. Deixa eu diminuir aqui, beleza. Ó, ela vai ser representada assim, ó, nos circuitos elétricos. O resistor está representado por uma essa linha em zigue-zague, tá? Então, nas figuras aí, normalmente em resolução de exercício, quando a gente tiver essa situação aqui, a gente vai chamar isso aqui, vai ver, vai perceber que isso aqui é a nossa resistência. Beleza? Tranquilo? Então aí, ó, deixa eu passar aqui adiante. Primeira, aí a gente vai agora para a nossa querida, né, maravilhosa primeira lei de Ohm. E aí eu vou colocar aqui, aqui em cima, bem bonitinho, para não atrapalhar nada. Aí, então aqui, ó, primeira lei de Ohm. Gente, a primeira lei de Ohm é o seguinte, ele descobriu através dos experimentos, né, o alemão Georg Simon Ohm, que ele usou um resistor metálico que, mantendo com a temperatura constante, ele verificou que tem uma razão entre a diferença de potencial e essa corrente elétrica. Né? E aí essa razão entre a diferença de potencial, né, e essa corrente elétrica, ele disse que essa constante vai se chamar resistência. Né? É a resistência de um resistor. Tá? Lembrando que resistência de um resistor. Então vai ser indicado por R, letra R. Desse modo a relação entre a corrente, né, e a diferença de potencial a gente vai chamar de R. Então U sobre I, né, que U é a diferença de potencial e I é a nossa corrente, a gente vai chamar de R.
Ó, a propriedade acima é válida para diversos tipos de metais, tá? Então essa é a primeira lei de Ohm. Então a lei de Ohm, né? Peraí, deixa eu acertar aqui. Peraí, isso, fica certinho, tá? Então, ó, a primeira lei de Ohm, ela vai ser o seguinte. Ó, a primeira lei de Ohm, ela vai ser o seguinte, ó. Essa propriedade é válida para diversos tipos de metais. E aí, ó, a intensidade da corrente I e a diferença de potencial para determinados resistores, tá? Então, ó, prestem atenção aqui, ó, para determinados resistores. Mantidos a uma temperatura constante, são diretamente proporcionais. Então a gente vai chegar na primeira lei da termodinâmica, que é isso aqui, ó. Diferença de potencial é igual a R vezes I. Tá? Então, ó, no sistema internacional, a unidade de resistência, como foi o nosso querido George Simon Ohm que descobriu, nada mais justo do que colocar o nome dele na nossa querida resistência. E aí, ó, o que a gente tem que saber? Primeiro, de acordo com o sistema internacional, o símbolo que vai representar a resistência é o ômega, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Vou botar aqui do lado, ó. Vocês vão ver muito isso em homenagem a ele. E então o resistor que está submetido a 1 volt, ou seja, 1 diferença de potencial, deixa atravessar por uma corrente elétrica de 1 ampere. Nós já vimos a unidade de corrente. E aí a gente vai ter 1 ohm. Tá ok? Então, nada mais, nada menos do que volt por ampere, a gente tem ohm. Beleza? Tranquilo? Então aí é bem, ó, bem suave essa parte inicial, tá? Bem tranquilo. E aí a gente tem agora, ó, nada mais, nada menos um exemplo. Claro, vamos... De início assim fica muito fácil, né, os exemplos. Claro, de início os exemplos vão sendo fáceis. À medida que a gente vai conhecendo outras propriedades, aí a gente vai ter que fazer alguns arranjos. Mas fora isso, ó, eu tenho um resistor de resistência elétrica, né, R igual a 6. Tudo bem? Aqui tá faltando 1 ohm, ó. Então aqui é 6 ohms. Né? Foi submetido a uma DDP de 24 volts. Determina a intensidade de corrente elétrica que atravessa. Então, nós já acabamos de aprender que a nossa diferença de potencial nada mais é do que R vezes I. E aí, nesse caso, nós temos a nossa DDP, que é 24 volts. É igual a nossa resistência, que é de 6, e nós temos aqui a nossa corrente. Então a nossa corrente nada mais é do que 24 sobre 6, que isso dá 4 ampere. Tá? Então são 4 amperes aqui, bem tranquilo, bem suave, né? Lembrando que, mais uma vez, importante, né? Uma coisa que vocês vão utilizar muito, então já vou colocar aqui, ó. A mesma coisa que nós vimos lá na parte de corrente, na parte de eletrostática, a gente vai usar a mesma coisa aqui. Então, prestar atenção. Ó, nós temos a nossa corrente em ampere, nós temos a nossa resistência em ohms e nós temos a nossa diferença de potencial em volts. Então, lá, né, quando a gente tinha isso aqui, ó, 10 a menos 3, por exemplo, em relação a nossa, no caso aqui, nossa resistência, 10 a menos 3, isso aqui a gente vai chamar de micro-ohms, né? A gente também vai ter 10 a menos 6, né? 10 a menos 3 é mili e 10 a menos 6 é micro, né? E aí nós temos também o nosso 10 a menos 9, que nós temos o nosso pico. E aí nós temos o 10 a menos 12, né? Não, na verdade 10 a menos 9 é nano, isso, nano, e o 10 a menos 12 é pico, tá? Isso tudo pico-ohms, tá? Então prestar atenção com relação a isso, essas unidades vocês acabam errando, tá? Então aqui é mili, aqui é micro, aqui é nano e aqui é pico. Prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui vai surgir muito, tá?
Então vai aparecer microampere, miliampere, nanoampere, picoampere, né, nanovolts, microvolts, tudo isso vai aparecer, tá? Só para lembrar aos senhores. E aí, ó, resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Então aqui, vou botar minha fotinha aqui pro lado. Aí, na nossa questão aqui de resistor ôhmico e resistor não ôhmico, né, os resistores que obedecem à lei de Ohm são denominados, né, denominados ali resistores ôhmicos, ou seja, mas porém, contudo, entretanto, todavia, nem todos os resistores são ôhmicos, tá? Então eles são denominados resistores não ôhmicos, bem tranquilo, né? Então, por exemplo, ó, os resistores fabricados com metais ou carbono são exemplos de resistências ali ôhmicas. Então, ó, o gráfico da DDP pela corrente, né, vai mostrar uma coisa bem legal. Olha isso aqui. Quando a gente tem aqui o comportamento de um resistor ôhmico, ó, diferença de potencial 1 volts, intensidade da corrente 0,5 ampere. Olha a resistência dele, 2. E aí, ó, eu vou variar aqui a minha diferença de potencial em 1, agora são 2. A intensidade da minha corrente agora vai ser 1 ampere e a minha resistência continua com o valor 2, né? E aí quando eu vario novamente a minha diferença de potencial em 1 aqui, ó, para 3, a minha intensidade da corrente também aqui 1,5 e ele continua com o mesmo valor, tá? Então ele vai continuar com o mesmo valor. Resistor ôhmico é aquele em que eu fizer toda vez ali a minha diferença de potencial dividido pela minha corrente, ele vai me dar o mesmo valor de resistência, tá ok? E aí, ó, curva característica de um resistor ôhmico. Qual é a curva característica? É uma reta, né? A gente vai ter uma equação de primeiro grau. E aí o seguinte, ó, seja um resistor ôhmico, né? Dizendo aqui que esse resistor ôhmico, esse meu R, como eu havia falado, esse meu R para esse resistor ser ôhmico, o meu R é constante, né? Para esse meu R constante, a gente vai ter uma função aqui dessa corrente, ó. Então, ó, quem é esse θ aqui, Wanderson? Eu posso fazer o seguinte, ó. Quem é a minha tangente de θ? Tangente de θ é o cateto oposto, que é quem? U, sobre o meu cateto adjacente, que é quem? I. Ué, Wanderson, espera aí. Então quem é o meu U sobre I? Ué, Wanderson, calma aí. A gente já viu isso. U sobre I eu já sei que é R. Opa. Então, ó, suave. Então eu já sei que a minha tangente de θ para essa reta aqui, ó, no caso U sobre I, é igual à minha resistência. Já que nós estamos trabalhando aqui com uma curva de um resistor ôhmico, né? Então quando eu faço a tangente desse ângulo aqui, eu vou ter a minha resistência, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um gráfico, né, de um resistor ôhmico, em que, por exemplo, eu posso pegar esse ponto aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, 2 e 1. E aí quando eu pego essa tangente, ó, tangente de θ, eu tenho cateto oposto 2, cateto adjacente 1. Então, isso é igual a 2. Aí eu vou pegar um outro ponto, ó, vou pegar esse ponto aqui, ó, 4 e 2. Olha que legal. Então, ó, tangente de θ é igual a cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 2. Opa, 2. Wanderson, tem que dar o mesmo valor? Tem que dar, porque a gente está trabalhando com resistor ôhmico, né? E a gente já viu que a tangente desse ângulo dá a resistência. Então, nesse caso aqui, ó, eu já sei a resistência desse meu circuito, que é de 2 ohms. Beleza? Bem tranquilo até aí, né? Bem suave. E aí, nada mais justo do que fazer um exemplo, né? Nada mais justo do que fazer um exemplo. Então aqui, ó, deixa eu diminuir a foto aqui. Então aqui, nesse exemplo 5, ó, eu tenho um resistor, né? E esse resistor é submetido a tensão de 60 volts. Então aqui, ó, já vou colocar aqui a tensão, ó, 60 volts. E a intensidade da corrente que atravessa é de 6 amperes. Opa! Tá aqui.
Pergunto, qual o valor da sua resistência elétrica? Mole. Então a gente tem, ó, que U é igual a R vezes I. Só que já tem o meu U aqui, ó, 60. Isso é igual a minha resistência, que é o que eu quero descobrir, vezes a minha corrente, que é 6 amperes. Isso aqui vai me gerar, ó, R igual a 60 dividido por 6, isso é igual a 10 ohms. Prestar atenção nas unidades, tá, galera? Então aí, ó, se o mesmo resistor for submetido a uma nova tensão de 30 volts, qual será a intensidade da corrente que atravessará? Admita que a temperatura vai se manter constante. Então é o seguinte, ó, se o mesmo resistor, se é o mesmo resistor, então a resistência desse meu resistor é de 10 ohms, tá? Mesmo que eu altere, no caso a minha DDP, a minha diferença de potencial, o meu resistor ele vai continuar com esse valor, porque ele é um resistor ôhmico e ele tem esse valor de 10 ohms. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a nova tensão que ele me deu, ó. Então, ó, o linha é igual ao mesmo resistor vezes, vou botar I', porque vai gerar uma nova corrente. E aí, ó, olha o que vai acontecer. Quem é o linha, Vandes? O linha ele me deu que é 30. Resistência, opa, é o mesmo valor, 10. E aí eu descubro o meu I'. Isso aqui, ó, o meu I' vai ser igual a 30 dividido por 10, que isso é igual a 3 amperes. Beleza. Vandes, foi bem tranquilo, bem tranquilo de verificar isso aqui. E aí o que eu quero que vocês percebam aqui, que é o que eu vou colocar aqui de preto. Eu vou colocar aqui, ó. Olha o que acontece. Quando a gente tinha o resistor lá, né? Quando a gente tem o resistor, a gente descobriu o valor de 10 ohms. Olha o que acontece, gente. Para DDP, né? Vamos pensar na seguinte forma. Aqui eu estou trabalhando com DDPs que são diferentes, né? São DDPs diferentes. Mas vamos prestar atenção em uma coisa, olha. Para uma diferença de potencial para o mesmo resistor, né? Então, deu esse valor de 3 amperes, a outra é 6 amperes. Agora vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho a mesma corrente ali, né, vamos supor, de 3 amperes. Vou botar a mesma corrente. Vou botar agora uma DDP, ó, U, 2 linhas. Tá? U, 2 linhas. Só que aí, ó, eu vou manter a resistência? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a resistência. Ao invés de ser 10, eu vou botar 15. Ó. E aí a minha nova corrente eu vou chamar de 2 linhas. Eu vou manter a DDP, né? Vou fazer o seguinte, ó. U 2 linhas é igual a U'. E aí, já que o 2 linhas é igual a U', quem é o U'? A gente já viu que é 30 volts. Então, ó, 30 é igual a 15, ou seja, eu aumentei a minha resistência vezes a minha corrente I2. Olha o que vai acontecer com a minha corrente, ó. I2 vai ser 30 dividido por 15, que é igual a 2 amperes. Manos, para que você fez isso? Bom, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês o seguinte. Para uma mesma DDP, né? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar até aqui em cima. Ó. Eu vou chamar essa de R1 e essa daqui de R2. Eu tenho que R1, né? Eu tenho que R1 é menor do que R2. Por que eu fiz isso? Percebam que para uma resistência menor, o meu valor de corrente foi maior para a mesma DDP. Tá? A gente trabalhando com a mesma DDP. E para um valor maior de resistência, a minha corrente diminuiu. O que acontece? O que a gente tem que levar daqui para frente? Né? Para uma mesma DDP, né? Para uma mesma DDP, o que a gente tem que se ligar? A gente tem que se ligar em um detalhe.
A resistência, o nome resistência já está te dizendo. Quanto menor a resistência, o que acontece, né? O que acontece com a minha corrente? A minha corrente aumenta. E com o aumento da minha resistência, o que acontece com a minha corrente? A minha corrente diminui. Tá ok? Então aqui, ó, eu posso colocar o seguinte, ó. Para uma resistência alta, eu tenho uma corrente pequena. E para uma resistência pequena, eu tenho uma corrente grande. Tá? Isso aqui, tá? É importantíssimo para que vocês continuem, né, com... Deixa eu botar aqui para vocês, deixa eu tirar da frente, tá? Para que vocês, né, daqui para frente pensem bastante com relação a isso. Por quê? Para uma mesma DDP, né? Quanto maior a resistência, menor tem que ser essa corrente. Por quê? Pensa com a resistência em relação ao muro, né? Se você tem um caminho em que você tem um muro de 10 centímetros e você tem no mesmo caminho um muro com 5 metros, qual que você vai preferir passar? Pelo de 5 metros ou pelo de 10 centímetros? Obviamente é pelo de 10 centímetros. Tá ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a próxima. Exemplo 6. Opa, a imagem ficou boa aqui. Ó, exemplo 6. O exemplo 6 é o seguinte, ó. O gráfico abaixo, né, ele foi obtido por um sistema, né, por um resistor submetido a diversas tensões elétricas. Né? Então, diversas tensões. Eu tenho duas tensões ali. Então, ó, primeiro, calcule a resistência elétrica considerando os valores do ponto 1. Então, a gente já viu que nesse gráfico, né, a gente já viu aqui nesse gráfico, tá. Então, ó, a gente já viu aqui que nesse gráfico, ó, nesse ponto 1, a gente já viu que através desse gráfico, quando a gente faz a tangente do ângulo θ, onde é que está o θ, Vandos? Está aqui, ó. Como a gente faz a tangente de θ, a gente tem o valor da nossa resistência. E aí o cateto oposto é 10 e a nossa corrente, né, o cateto adjacente, é 2,5. Isso dá 4. Então isso aqui, ó, é a nossa resistência, 4 ohms. Então tá lá. Agora, ó, calcule novamente a resistência considerando os valores do ponto 2. Então vamos calcular o ponto 2. Deixa eu botar aqui, ó, ponto 1. Vou botar aqui embaixo agora o ponto 2. O ponto 2 a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é 20, sobre o cateto adjacente, que é 5. Opa, 20 dividido por 5 deu 4 ohms. Opa, peraí, tem relação entre eles? Claro, a gente acabou de ver. O resistor é ômico? Sim. Ou seja, alternativa C, aqui a resposta é sim. Beleza? Então, quando a gente vai ter o resistor ômico, Vandos? Quando a gente fizer a tangente dessa reta e todos os valores, no caso da resistência, foram constantes, ou seja, foram o mesmo. Tá? Então, como aqui nesse caso ele se manteve, esse valor de resistência, a gente vai chamar isso de resistor ômico. Tá? Tranquilos? Tá ficando fáceis? Muito fáceis. E aí, vamos diminuir aqui a brincadeira. Então aqui, ó, efeitos, né? Efeitos fisiológicos da corrente. Então vamos lá. É o seguinte, o choque, né, que a gente toma, ele é resultado de quê? De uma passagem de corrente. Então quando a gente está ali, o choque nada mais é do que uma passagem de corrente pelo nosso corpo. Então a gente vai ter a seguinte situação, né? Se você colocar um dedo, né, na tomada, e um dos terminais, existe a possibilidade de você tomar esse choque? Bom, pouquinho, mas existe. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você colocar os dois, eu posso te garantir que você vai tomar um choque. E o que é o choque? O choque nada mais é do que essa passagem de corrente pelo seu corpo.
né? Em que você, no momento que você coloca um dedo no terminal, você tecnicamente não tem uma diferença de potencial. Como eu digo, tecnicamente, porque todo corpo tem um potencial, tá? Por isso que eu estou falando tecnicamente. Então, a gente não vai ter essa situação de choque quando a gente coloca a mão aí em um polo só, né? Ou seja, em um lado só desse circuito, a gente não vai tomar esse choque, porque tecnicamente não vai haver essa diferença de potencial. Quando a gente coloca os dois, a gente vai gerar o que a corrente precisa para passar, que é a diferença de potencial. Então aí, a partir do momento que eu chego ali, coloquei a mão nos dois fiozinhos, eu vou fazer parte do circuito. E se eu fizer parte desse circuito, não vai ser legal, tá? E essa parte do circuito que não vai ser legal, a gente chama de choque, tá? Então, ó, o efeito danoso desse choque é a função da intensidade da corrente, se sua duração, né, e da parte do corpo na qual ela passa. Então tem tudo isso, né? Se você toma um choque, pode ver que normalmente quando a gente toma um choque, qual é a reação? Tocou, tomou, um curto prazo, tranquilo, fica segurando ali, não vai ser legal não, né? Beleza. E também outra coisa que a gente pode pensar é pela região por onde passa. Porque os maiores casos, às vezes, de morte é o quê? Quando você coloca, essa corrente circula pelo seu corpo. Então, se ela circular pela área aqui, no caso do coração, o que vai acontecer? Acelera o batimento cardíaco, né? É como se fosse um choque. Sabe quando a pessoa está falecendo e você vem, né, faz aquela massagem cardíaca com aquele aparelho que eu esqueci agora? Eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, filático, que eu esqueci o nome agora. Vocês vão saber. Então, não tem aquela ali? Nada mais é do que uma corrente que eu estou gerando para fazer com que o coração tome um choque e ele bombeie novamente. Tá ok? Então, ó, a circulação de uma corrente de apenas 0,07 amperes, 0,07, através do coração por mais de 1 segundo pode ser fatal. Tá? Então, ó, correntes significativas podem atravessar a mão, indo de um dedo a outro sem deixar maiores sequelas, que às vezes acontece, né? Os seguintes caminhos da corrente estão na ordem crescente de risco para o corpo. Ó, primeiro, da mão para a própria mão, da mão direita para o pé direito. Quando que isso acontece, Wanderson? Isso já aconteceu com você no chuveiro. Lembra quando você toma aquele choquezinho, né? Você toma aquele choque legal que você vai tomar um banheiro, tomar aquele banhozinho no banheiro legal, e você bota a mão no registro lá, vai lá e toma aquele choque. O que é aquilo na verdade? Esse choque é uma passagem de corrente por você também, né? Porque deve ter algum problema naquela instalação, não foi instalado devidamente, não foi aterrado, né, devidamente. E aí quando você coloca ali, você não tem nenhum isolante, por isso que a vovó fala, bota o chinelo para tomar banho. Vovó entende disso tudo, cara, acredita em vovó. Então você vai lá, coloca a mão, passa, a corrente passa por você. E aí você vira um aterramento. E aí a corrente vai circular, passou pela sua mão, atravessou, né, e foi até, você pegou no pé esquerdo, na mão esquerda atravessou o esquerdo, mão direita atravessou na mão direita, tá? Da mão esquerda para o pé esquerdo e de uma mão para outra, né, como ilustra a figura ali, ó. Essa corrente é de alto risco. Por quê? Quando você tem essa situação, né, de você colocar ali, a corrente faz isso, ó, e passa por onde não deveria passar, que é pelo coração. Ou seja, essa corrente sendo maior do que 0,07 e maior de um tempo de 1 segundo, a chance de você escapar é bem pequena, tá? Bem pequena. Então é o seguinte, quando eu falei para vocês no início a questão de colocar só um dedo, aí você fala, professor, mas ali, quando eu coloco um dedo não vai tomar. Por isso que eu falei, relativo. É relativo. Porque quando você coloca a mão no chuveiro, né, você coloca a mão no chuveiro, você não coloca uma mão só, ela não passa. Então, quando você coloca a mão num terminal ali, ela tem um potencial. Desde que não haja diferença de potencial, você não vai tomar o choque. Mas depende do solo também. Se tiver numa DDP igual, você não vai ter diferença de potencial, a corrente não vai circular. Porém, contudo, entretanto, todavia,
se você tiver uma pequena diferença de potencial, vai haver esse fluxo de carga, tá? Beleza? Então, ó, a intensidade da corrente através de um meio condutor depende da voltagem e da resistência, como já vimos na nossa primeira lei de Ohm, né? Então, em geral, essa resistência do corpo vale alguns milhares, né? O corpo é uma resistência, tá? Ele é uma resistência. Então, pensa o seguinte, desde que a pele esteja seca. Qual é a probabilidade de você tomar um choque maior? É seco ou molhado? Por que o corpo ele é um bom condutor de eletricidade? Maior parte do corpo é composta de quê? Fica a dica, tá? Então, se o corpo estiver muito suado, a resistência pode cair, né, para poucas 70 de Ohm. Se estiver molhado com água salgada, a resistência elétrica de parte do corpo pode não passar de alguns ohms, tá? Então, ó, dependendo da condição da pele, a corrente que atravessa o corpo pode variar significativamente para uma mesma voltagem. Por exemplo, uma voltagem de 127, que é o que a gente tem nas nossas tomadas, pode gerar uma corrente muito perigosa através de um corpo molhado, tá? Por isso, regular a temperatura da água do chuveiro durante o banho não é aconselhável. Lembram? Lembram disso? Então, já foi falado na aula passada. Por que, Vans? Por que eu não devo fazer isso? Digamos que essa instalação não esteja feita de uma forma adequada. Haja uma fuga de carga ali. Você, no caso ali, vai ser essa diferença de potencial. Você vai ser um fio desse circuito. Então, a partir do momento que você faz aquilo ali, mesmo que você tenha o plástico, que é o material isolante daquele chuveiro, você pode ter essa carga passando por você nesse momento, né? Então, não é ideal. E outra, qual seria uma forma ideal também de se tomar banho? Botar o chinelo, né? O chinelo de preferência de quê? De borracha, que é um bom isolante, tá ok? Então, ó, por isso regular a temperatura não é aconselhável e a gente faça a regulagem antes de começar seu banho, tá? Enquanto você está com o corpo seco, beleza? Por quê? Primeiro, olha o quão perigoso pode ficar. Primeiro, você pode ter uma descarga ali. Segundo, além de você ter uma descarga, o seu corpo vai fazer parte do circuito. E terceiro, você já tem uma boa parte do corpo com água. Você vai estar molhado. Aí você vai conduzir bem melhor essa corrente. Não aconselho. Tá ok? E de preferência com os pés calçados com chinelos de borracha, como eu havia falado. Tá bom? E aí, agora a gente vai começar a nossa brincadeira, que é a nossa segunda lei de Ohm, tá? E aí, a segunda lei de Ohm é o seguinte, ó. Ela expressa a relação entre a resistência elétrica do resistor e suas características. Que características são essas, Vamos? Primeiro, R é a resistência elétrica do resistor, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o meu R. Ó, esse ρ aqui é a resistividade do material. Vamos, o que seria, na verdade, a resistividade do material? Bom, tem material que vai resistir melhor do que outros, né? Então esse ρ, essa resistividade do material, ele vai dizer o seguinte, ó, esse material aqui, né? Esse material ele vai resistir bem à corrente. Olha, esse material aqui, ele não vai resistir tão bem à corrente, tá? Então existem casos em que eu vou precisar que a resistência ela, né, tenha um valor alto para resistir ali àquela corrente. Outros não, outros eu preciso que ela resista só um pouco. Então, diferentes materiais podem ser usados em diferentes situações, tá? A área é a seção, no caso da seção transversal do que? Do material, né? Então, por exemplo, o que seria no caso essa área da seção transversal do material, Vamos? Exemplo, um fio. Você tem um fio de 10 milímetros, você tem o fio de 20 milímetros, 25 milímetros e por aí vai.
Ou seja, quanto mais grosso, melhor é esse fluxo, né, da minha corrente. Tranquilo? E L é o comprimento desse material. Né? Então, L é o comprimento do material. Imagina o tamanho do fio. Então, pode ser um fio pequeno, pode ser um fio médio, pode ser um fio grande. E por aí vai. Então, ó, essa relação expressa, né, o fato de que quanto maior o condutor, maior é a dificuldade para as cargas elétricas atravessá-lo. Né? Então, ó, a dificuldade de circulação das cargas é menor quanto maior for a área da seção. Então, ó, a dificuldade de circulação das cargas, ou seja, no caso, quando eu falo de dificuldade da circulação, de que carga? Essa circulação a gente está se referindo à corrente. Tá? É menor quanto for maior a área da seção do material. Então, cada tipo de material também oferece uma dificuldade diferente à circulação de cargas. A gente chama isso de resistividade do material. Tá aqui, ó. Resistividade, né, do material. Assim, a resistência do resistor é diretamente proporcional aí ao comprimento e inversamente proporcional à área. Tá? Então, olha o que ele está dizendo. A minha resistência, né, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar assim, ó. Quando a gente está acostumado, eu apertei borracha, não apertei não, apertei borracha. Borracha, agora sim. Ué, cara, eu apertei borracha, cara. Borracha. Tá bom, você não quer apagar, né? Pera aí que eu vou resolver isso aí agora. Vamos ver se você não vai apagar agora. Eu aí. Vamos ver se você não vai apagar. Tô dizendo. Então, ó, eu tenho aqui a minha resistência, eu tenho o meu comprimento e eu tenho a minha área. Então, a minha resistência, ela é diretamente proporcional ao meu comprimento e inversamente proporcional à área. Tá? Da onde a gente tira isso, Vando? Isso daqui da fórmula. Ó. Né? Daqui da fórmula. Pensa aqui, ó. Resistência é igual ao meu ρ vezes o meu L sobre a minha área. O que acontece? Quanto menor a minha área, maior a minha resistência. Inversamente proporcionais. Quanto maior o meu L, maior o meu R, maior a minha resistência, ou seja, diretamente proporcionais. Tá ok? Beleza? Então vou colocar aqui embaixo, ó. É o ρ vezes L sobre a minha área. Só para ficar bonitinho. Não ficou não, mas eu tentei. Tá? E aí, exemplo 7. O exemplo 7 é o seguinte, ó. Ó, a insegurança das pessoas quanto aos assaltos em suas residências faz com que invistam em acessórios de proteção mais eficientes. Vocês já viram as cercas elétricas, não é isso? A cerca elétrica é um adicional de proteção residencial que é muito utilizado hoje em dia, pois tem como um de seus objetivos afugentar o invasor dando-lhe um choque de aproximadamente 10.000 volts, de forma pulsante, com 60 pulsos por segundo. Bom, é o seguinte, ó, dessa forma um ladrão com perfeita condição de saúde recebe o choque e vai embora, pois não chega a um choque mortal. Considere o exposto e seus conhecimentos de eletricidade e assinar a alternativa correta. Vamos pensar o seguinte. Olha, a corrente elétrica, né, recebida pelo ladrão na descarga é alta. Porém, como é pulsante, não causará perigo de morte. Bom, para não causar morte, a corrente elétrica recebida pelo ladrão por meio do choque é muito baixa, provocando apenas queimaduras. Se o ladrão estiver calçando sapatos com sola de borracha, não receberá o choque, pois a borracha é um isolante elétrico. Tá bom. Mesmo que fosse possível o ladrão tocar em apenas um único condutor da cerca, sem que seu corpo tocasse em qualquer outro lugar, não deixaria de ganhar um choque, pois a tensão é muito alta. Então vamos lá, gente. Qual é a primeira coisa que eu preciso aqui para fazer essa questão? Né? Ele deu algumas informações, ó, 10.000 volts,
né, e ele deu com pulsação de, né, no caso ali, 60 pulsos por segundo, né? Então o que eu teria que pensar aqui? Né? Algumas a gente vai anular de cara, mas outras dá uma certa apreensão, tipo, cara, o que aconteceria mesmo? Então aqui, gente, ó, vamos fazer devagarzinho. Vamos ver de acordo com o que o exercício deu pra gente aqui. Ele falou o seguinte: dessa forma, um ladrão com perfeitas condições de saúde recebe o choque e vai embora, pois não chega a ser um choque mortal. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos analisar um a um. Vou botar aqui a primeira, né? Não, vai pra lá, filho. Peraí, não, volta. Aqui. Então é o seguinte. A letra A. A letra A, ele fala: a corrente elétrica recebida pelo ladrão na descarga é alta, porém, como é pulsante, não causará perigo de morte. Gente, ele falou no exercício, né, que ele recebe o choque e vai embora. Se ele recebeu esse choque é porque a corrente passou por ele. E se a corrente passou por ele e ele saiu embora, ele foi embora, essa corrente com certeza, né, essa corrente com certeza é baixa. E aí ele fala o seguinte: a corrente recebida pelo ladrão é alta. Não, a corrente é baixa. Então, ó, essa é falsa, porque a corrente é baixa. Ele saiu andando. Se é uma corrente alta, ele não passa dali. Ficava ali. Tá? A letra B. A letra B é o seguinte: para não causar a morte, a corrente elétrica recebida pelo ladrão por meio do choque é muito baixa, provocando apenas queimaduras. Sim, isso aqui, né, a alternativa certa, que no caso vai ser a nossa letra B, né? Algumas coisas aqui a gente precisa ressaltar. Para não causar morte, ele fala ali, a corrente elétrica, né, no ladrão ali recebida tem que ser baixa. Se ele recebe uma corrente alta, ele vai conversar com o Papai do Céu. Tá? Ou seja, essa corrente tem que ser baixa, realmente, para ele não morrer, e provoca, no caso aqui, apenas queimaduras. Por que, Vantos, que vai causar essa queimadura? São 10.000 volts de uma forma pulsante. Então, sem contar que a gente tem essa DDP aqui de 10.000 volts, mesmo que de forma pulsante, a gente vai ter a situação lá que a gente viu do efeito Joule. Né? A gente vai ter parte dessa energia, mesmo que tenha, né, mesmo que tenha uma corrente baixa, a gente vai ter um aquecimento. E esse aquecimento vai causar, no caso, queimadura nele. Tá? Então a gente vai ter essa situação. Né? Ele vai sofrer queimadura por causa desses 10.000 volts, o efeito Joule que a gente já tinha visto. Já é a resposta da letra B, Vantos, mas vamos fazer o resto. Ó. Letra C. Se o ladrão estiver calçando sapatos com sola de borracha, não vai receber o choque, pois a borracha é um isolante elétrico. Bom, aqui, uma coisa que é bacana a gente ressaltar aqui é o seguinte: quando você realmente está calçando sapato com solado de borracha, e esse solado a gente já viu que ele é um isolante, né, um isolante ali, e a borracha a gente já viu que realmente é um isolante elétrico. Agora, falar que ele não vai receber o choque é complicado. Por que isso? Vamos pensar o seguinte: no caso dessa pessoa calçando aqui o sapato, se essa pessoa encostar na cerca, o calçado não vai suportar esses 10.000 volts não. Tá? E outra, ele vai levar um choquezinho. Então, lembra aquela questão que eu falei para vocês? Eu sempre coloquei isso sempre coloquei isso nas questões que nós discutíamos, em que o isolante, tá, ele dificulta a passagem de corrente, tá? Mas dizer que o isolante ele não vai deixar com que a corrente passe, não, isso é errado. Tá? O isolante ele vai dificultar a passagem de corrente, mas pode passar sim. Nesse caso a gente vai ter uma corrente baixa, mas olha ali a DDP. A DDP é de 10.000 volts. Tá? A gente tem uma DDP alta. Beleza? Mesmo que a gente tenha uma corrente baixa,
ele vai tomar um choquinho, tá? Por quê? Por causa dessa DDP alta aqui, tá? Então a letra C, ela é falsa também. E a nossa D? Ó, mesmo que fosse possível o ladrão tocar em apenas um único condutor da cerca, sem que seu corpo tocasse em qualquer outro lugar, não deixaria de ganhar o choque, pois a tensão é muito alta. E aí, onde é que está o erro aqui? O erro está aqui, ó. O erro está aqui, ó. Mesmo que fosse possível o ladrão tocar em apenas um condutor da cerca, sem que seu corpo tocasse em outro lugar, não deixaria de ganhar choque. Então, nesse caso, não. Como é que eu vou falar isso? Lembra da questão que eu falei para vocês do pássaro? Ou até mesmo das linhas de alta tensão, em que o cara fica pendurado em um lugar só e não toma choque? Por quê? Para que haja a passagem de corrente, eu preciso que tenha uma diferença de potencial, tá? Então, para que haja a passagem de corrente, eu preciso dessa diferença de potencial. Por isso que o pássaro, quando para no fio, né, e coloca os dois pés no mesmo fio, ele não toma o choque. Ele fica ali tranquilamente e não toma o choque. Pelo seguinte, não tem diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, ele não vai tomar o choque, né? Então aqui, se ele conseguisse uma forma de colocar a mão ali, né, em um condutor apenas, como é falado ali, né, e no caso não colocar a mão em nenhum outro, ele não tomaria o choque, tá? Por quê? Mesmo que a tensão fosse alta, ele não vai tomar o choque. Por quê? Mesmo a tensão sendo alta, ele vai ter uma diferença de potencial igual a zero. Ele está no mesmo potencial. Se a diferença de potencial é zero, não tem corrente passando. Tá ok? Então a alternativa D é falsa também. Então a resposta correta é letra B. Tranquilo? E aí vamos para o próximo exemplo. 8. Vamos ajeitar aqui. Exemplo 8, ó. Em 2015 ali, ó, o EMA. Ó, e um manual de instalação de uma máquina de lavar roupa de determinado fabricante, as seguintes informações. Ó, o diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com essa tabela aí. Então vamos lá. Ó. Lembra da bitola que eu falei do fio de vocês? Nós temos o fio de 2,5, de 4, 6 milímetros, 10 milímetros e por aí vai. Então, ó, baseado nas informações da tabela, considere o fio de cobre de resistividade ali, o nosso Rho 1,7, de bitola 2,5 milímetros, a uma distância da tomada até que o quadro de distribuição de 25 metros. E a rede elétrica tem uma diferença de potencial de 127 volts. Para calcular o valor da resistência elétrica desse condutor para esse comprimento, a gente vai usar a nossa querida, maravilhosa fórmula de resistividade, que é o nosso Rho vezes o L sobre a área da seção. Tá ok? E aí, ó, a gente tem, né? A gente tem o que? L, a gente tem? Tem. A gente tem o Rho? Tem. Qual é a bitola que ele está falando? 2,5, né? Então, ó, 2,5, tá lá, 2,5 milímetros quadrados. Eu tenho o meu L de até 29 metros. Beleza. Opa, agora ficou fácil. Então aí, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha a brincadeira. Quem é o meu Rho? O Rho ele me deu, ó, 1,7 ohms metro. E aí eu venho para o meu L, né? Quem é o meu L? Ele me deu ali o L de 25 metros. Até aqui tá tudo suave. Aí vem para cá, ó. Área. Vandes, o que é a bitola? Né? Aí vem a situação. Bitola, né? Essa bitola em relação ao fio, a gente está falando do diâmetro desse fio. Então, o diâmetro, ó, é 2,5 milímetros. Tá? Isso é o diâmetro. Então, como a gente está falando de raio e a gente está falando do fio de cobre,
A área ele é o que na verdade? É a área da... Exatamente, ó. A nossa circunferência. πr ao quadrado. Tá ok? E aí, ó. 1,7 vezes 25. Deixa eu ver. Não, por enquanto eu vou deixar aqui. Vai que aparece alguma coisa para cortar. Sobre π. Quem é o raio, Wanderson? Ó, o raio, ó, 2,5 milímetros, então é 1,25. Ó, 1,25 milímetros. Só que tem um probleminha. Tem um probleminha. Qual é o probleminha, Wanderson? Olha lá, ó. O ρ tá 1,7 ohms por metro. O L tá em metro. Pô, e o raio tá em milímetro. Pô, vou ter que passar para metro, Wanderson? Vai ter que passar. E aí, ó, vou passar para metro. Suave aqui, ó. Vezes 10 a menos 3. Opa, ao quadrado. Beleza? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. 1,7 vezes 25 π. Então, ó, botando isso aqui na calculadora. Deixa eu montar aqui na calculadora. Então, ó, 1,7 vezes 25 deu para mim aqui 42,5 sobre. Aí eu vou botar ali agora, ó, 1,25 ao quadrado. Isso dá 1,5625. Isso vezes o π. Vou botar π igual a 3. Tá? Não, vou deixar em π mesmo. Vou deixar em π mesmo. Então aqui vai ficar, ó, π vezes 1,25 dá 1,5625 vezes 10 a sexta. Aí agora eu vou pegar lá o 42,5 dividido por 1,5625. Isso dá 27,2. Então aqui é 10 a menos 6. Vai ficar o seguinte, ó. 27,2. Esse 10 a menos 6 passa para cima 10 a sexta. Dividido por π. Então, essa é a resposta, Wanderson? É 27,2 vezes 10 a sexta sobre π. Tem outra forma de representar isso, Wanderson? Tem. Vou representar aqui para vocês, ó. Eu posso colocar assim, ó. 27,2 sobre π. E aqui, ó, 10 a sexta, isso é a mesma coisa do que a gente achou resistência, ó, mega ohm. Beleza? A gente pode colocar isso. Para melhorar, né, para melhorar esse π aí, caso ele dê o valor de π, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, para melhorar a brincadeira, π igual a 3, aproximadamente 3. Então ali eu vou dividir 27,2, né, 27,2 dividido por 3. Isso dá 9,1 aproximadamente. 9,1 mega ohms. Tá ok? Bem tranquilinho, bem fácil. Olha, exercício mais fácil que isso não existe. Muito fácil, bem suave. Então, galerinha, é isso aí, tá? Então agora nós já vimos a nossa primeira lei de Ohm, que a gente falava lá, né? Do U igual a RI. Vimos também a nossa segunda lei de Ohm, em que a gente tem o nosso R, nossa resistência, igual ao nosso ρ vezes o L sobre a área da seção transversal. E mais à frente, a brincadeira vai ficar mais séria. E aí nós vamos conhecer... Ah, claro, não podemos esquecer dos resistores. Nós vimos resistores, nesse caso aqui, nesse capítulo, nós vimos
o que é um resistor ômico, né? Nós não vimos o caso de resistores ômicos, mas à frente nós vamos ver, tá? Então, a princípio nós vamos trabalhar com resistores ômicos, em que o valor da resistência se mantém constante, e mais à frente nós vamos pegar os resistores que não são ômicos para fazer alguns exercícios e praticar, tá ok? Então, por hoje é essa parte, vimos a primeira e a segunda lei de Ohm, tudo tranquilo, tudo na paz. Agora vocês podem fazer todos os exercícios relacionados a eles. E aí, mais à frente, a gente vai entrar na parte de resistência. O que é uma resistência? Quando que eu vou ter uma REC? O que é essa REC, essa resistência equivalente? O que é uma soma de resistências? O que é uma resistência em série? O que é uma resistência quando as resistências estão em paralelo? O que eu faço? Cenas do próximo capítulo. Aguardem. A novela tá ficando legal. Tá ficando show de bola. E para finalizar mais um dia, muito obrigado a todos e Wakanda Forever. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!